Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. História de um soneto, de Arthur Azevedo. Antes de entrar definitivamente na vida prática, Lugero Batista, hoje um dos nossos industriais de polpa, fazia versos. Eram rimas inofensivas. Entretanto, um dos seus sonetos, pelo menos, foi escrito com más tensões. E, se alguma desculpa tem o poeta, deve-a unicamente aos seus 23 anos, idade em que o homem não sabe medir bem as consequências dos seus atos, nem dos seus versos. Havia naquele tempo, como ainda as há, e em maior número talvez, uma senhora casada, por nome Laura Rosa, um nome de flor, a qual se comprazia em arrastar atrás de si uma chusma de corações masculinos, e cuja formosura fazia sensação em toda a parte aonde a levava o marido, um tal comendador Rosa, muito dado a festas e espetáculos. Lugero encontrou-a um dia no Jockey Club, e aconteceu-lhe o mesmo que a todos os rapazes do seu gênero. Enamorou-se dela. Dali por diante, não perdia a corrida de cavalos em que Laura Rosa estivesse. E, ou fosse que realmente os olhos da formosa dama lhe prometessem mais do que deviam, ou fosse natural filáusia de namorado jovem, ele considerou-se autorizado a empregar algumas diligências, a fim de que os seus amores saíssem do período ingrato do platonismo e entrassem numa situação mais positiva. Para isso, recorreu à musa, que não abandona o poeta nessas emergências exóticas, e escreveu o soneto em questão. Era nada mais nem menos que uma injúria, até certo ponto atenuada pela rima e pelo metro. Mas, como se sabe, os fazedores de versos tiveram, em todos os tempos, o privilégio de insultar as senhoras, sem que a moral pública os responsabilizasse por isso. Eis aqui o soneto, que se intitulava Súplica. Desde o dia feliz em que, pasmado, pela primeira vez te vi, senhora, um sentimento no meu peito mora, feito de angústia e feito de pecado. Não creias que ninguém houvesse amado tão loucamente como eu te amo agora, nem mesmo, ó linda Laura, no de outrora, cavalheiresco tempo celebrado. Para que finde o meu suplício airoso, ou me concede o mendigado beijo, este martírio transformado em gozo, ou revela ao teu dono meu desejo, talvez ele me faça venturoso, dando-me a doce morte, enfim, que almejo. Lugero Batista assinou esse desaforo com as iniciais do seu nome, L.B., e publicou-o na revista literária Nova Aurora, órgão especial dos novos daquela época. Publicado o soneto, mandou o poeta entregar um número do periódico A Linda Laura, procurando, naturalmente, ocasião em que o comendador Rosa não estava em casa, e tendo cuidado de chamar com um traço de lápis vermelho a atenção da moça para os versos em que tão indiscretamente ia envolvido o nome dela. Não sei qual foi o resultado obtido por Lugero, nem isso importa a narrativa. Creio, entretanto, que a súplica não foi atendida. Nem Laura Rosa lhe deu aquele mendigado beijo, que era um eufemismo bandalho. Nem disse nada ao seu dono, e ainda bem, porque se o poeta não logrou a ventura que almejava, também não perdeu a vida, que aproveitou mais tarde. Nem mesmo apanhou a sova que merecia. O caso é que o nosso homem tomou juízo e abriu mão de todas as suas veleidades poéticas para cuidar de coisas mais sérias e mais úteis. A fortuna sorriu-lhe. Aos 30 anos, estava ele senhor de algumas centenas de contos de réis, e aos 37, principiou a sentir, pela primeira vez, necessidade de constituir família. Isso coincidiu com o encontrar, em casa de uma família de amigos, a interessante Blandina, moça pobre, que realizava perfeitamente o seu ideal, quer no moral, quer no físico. Blandina contava apenas 23 primaveras, justamente a idade que ele tinha quando escrevera a súplica. Mas, não obstante essa diferença de 14 anos, o casamento não lhes pareceu desproporcionado. Queriam-se deveras. Ela talvez fosse um pouco romântica, cheia de mistérios e devaneios, sequiosa do imprevisto e do ignorado,
Mas esse defeito, se o era, não repugnava ao que em Lugero ficara do sonhador de outrora. Casaram-se. Casaram-se e foram excepcionalmente felizes durante os 10 primeiros anos. Mas, passado esse tempo, ele, que estava às portas do semi-centenário e poderia passar por mais velho, ao passo que ela não parecia ter ainda os seus 33, julgou que sua mulher já não o amava como dantes. Perdi o encanto, disse ele aos seus botões. Tenho agora os cabelos grisalhos, engordei muito, sofro de reumatismo, e Blandina conserva a mocidade, a beleza, a elegância que tinha na ocasião do nosso primeiro encontro. O nosso enlace não era, mas tornou-se desigual. Para sermos felizes até a morte, fora preciso que envelhecêssemos juntos, como Filémon e Baucis. Efetivamente, Blandina, que, durante os primeiros 10 anos de casada, nunca reparou que seu marido ressonava alto, não o podia agora suportar, queixando-se de não poder dormir ao som de um rabecão. Ao mesmo tempo, deixava-se absorver, horas esquecidas, em longas cismas, e suspirava de instante a instante, como se alguma coisa lhe faltasse. Lugero inquietou-se e começou a observar com olhos ciumentos o que se passava em torno de si. Não lhe tardou perceber que a sua casa era constantemente rondada por um rapazola, que poderia ser seu filho, e mesmo filho de sua mulher. De uma feita, deu com ele à esquina, entregando uma carta à cozinheira. Escondeu-se, entrou em casa de mansinho, sem ser visto, e interceptou a missiva, no momento preciso em que esta passava das mãos da intermediária para as de sua mulher. Lugero tomou a mão de Blandina, que tremia como varas verdes, e levou-a para o interior do seu gabinete. Quem é aquele sujeitinho que te mandou esta carta? Não sei, respondeu ela, e desatou a chorar. Por que choras? Choro porque não tenho culpa. Não sei quem me escreveu. Desconfio de um mocinho impertinente que costuma passar por aqui e me cumprimenta com um sorriso muito amável quando me vê à janela. Juro-te que eu devolvi essa carta sem abrir. Abro-a eu, disse Lugero, engasgado pela comoção, e rasgou o invólucro. Estava dentro um soneto, escrito em papel ridículo, cercado de florinhas e rendilhados nos cantos. Ao ler o primeiro verso, desde o dia feliz em que, pasmado, o marido reconheceu logo seu velho soneto, que tinha sido copiado, palavra por palavra, sofrendo apenas uma alteração no segundo quarteto. O nome de Laura fora substituído pelo de Blandina, o que, aliás, desfigurava o verso, evidenciando que o copista era inteiramente hóspede em metrificação. Lugero deu uma gargalhada. De que ris? Que há que te faça rir? Perguntou Blandina. Rio-me porque o teu infeliz namorado te mandou um soneto que não é dele, e sim meu. Teu? Sim, a coincidência é notável. Vais ver. Lugero abriu uma gaveta e tirou de dentro dela o número amarelado da Nova Aurora, em que vinha estampada a sua súplica. Aqui tens. Olha, compara. Está assinado com as minhas iniciais. Tu fazias versos? Fazia-os e ainda os farei, se quiser. Tanto assim que vou escrever outro soneto em resposta a este, e hás de tu copiá-lo, com tua letra, e eu mesmo o entregarei ao tal mocinho. Está dito. A prontidão com que Blandina proferiu esse está dito foi a melhor prova que Lugero teve, de que poderia continuar a conservá-la junto de si. O mesmo não sucedeu à cozinheira, que foi posta na rua. No dia seguinte estava escrita a resposta. Blandina copiou-a, e na mesma tarde, quando o rapazola, parado à esquina, interrogava as janelas, Lugero aproximou-se dele e disse-lhe: Jovem, aqui tem a resposta de minha mulher ao seu soneto. Espero que depois de lê-la o meu amiguinho não me rondará mais à porta. Mas, se continuar, previno-o de que o mato a bengaladas. O rapazola fugiu, e não consta que reaparecesse no bairro. Foi esta a resposta. Para satisfazer ao seu pedido, na parte da denúncia e não do beijo, revelei a meu dono o seu desejo. Os versos entreguei a meu marido. Este,
em vez de ficar enfurecido e de agarrar um ferro malfazejo, tomou a coisa à conta de gracejo e pôs-se a rir como um perdido. Pois se é ele o autor do tal soneto, o senhor copiou da Nova Aurora, estragando-lhe apenas um quarteto. Ele, que a musa já mandou embora, cede-lhe os versos, discrição prometo, mas não quer sociedade na senhora. Blandina Batista. Blandina leu todos os versos antigos de seu marido e perdoou-lhe os cabelos grisalhos, o abdômen, o reumatismo e até o ressonar alto. Adora-o. Lugero descobriu que o rapazola era filho de Laura Rosa. Provavelmente encontrou o soneto entre os papéis da mãe, que já não existia. O ex-poeta viu em tudo isso uma espécie de punição, e como tem os seus momentos de filosofia barata, pensa muitas vezes que um homem pode ser ferido, mais dia menos dia, pela própria arma que forja com intenção maligna, mesmo quando essa arma seja simplesmente um mau soneto. Fim do conto História de um Soneto, de Arthur Azevedo. Gravado por Leni, no Rio de Janeiro, julho de 2008. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Monstro, Humberto de Campos. Pelas margens sagradas do Eufrates, que fugia então, sem espuma e sem ondas, caminhavam na infância maravilhosa da terra a dor e a morte. Eram dois espectros longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. De onde vinham, nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam sem ruído, olhando as coisas recém-criadas. Foi isto no sexto dia da criação. Com o focinho mergulhado no rio, hipopótamos descomunais contemplavam, parados, a sua sombra enorme, tremulante e refletida nas águas. Leões fulvos de jubas tão grandes que pareciam, de longe, estranhas frondes de árvores louras, estendiam a cabeça redonda, perscrutando o deserto. Para o interior da terra, onde o solo começava a cobrir-se de verde, velando a sua nudez com um leve manto de relva moça, que os primeiros botões enfeitavam, fervilhava um mundo de seres novos, assustados, ainda com a surpresa miraculosa da vida. Eram aves gigantescas, palmípedes monstruosos, que mal se sustinham nas asas grosseiras e que traziam ainda na fragilidade dos ossos a umidade do barro modelado na véspera. Algumas marchavam aos saltos, o arcabouço à mostra, mal vestidas pela penugem nascente. Outras se aninhavam já, nas moitas sem espinhos, nos primeiros cuidados da primeira procriação. Batráquios de doce esverdeado, porejando a água, fitavam mudos, com os largos olhos fosforescentes e interrogativos, a fila cinzenta dos outeiros longínquos, que pareciam à distância, à sua brutalidade virgem, uma procissão silenciosa, contínua, infinita, de batráquios maiores. Auroques taciturnos, sacudindo a cabeça brutal em que se enrolavam, encharcadas e grotejantes, braçadas de ervas dos charcos, desafiavam-se urrando com as patas enfiadas na terra mole. Rebanho monstruoso de um gigante que os perdera, os elefantes passavam em bando, colhendo com a tromba, como ramalhetes verdes, moitas de arbustos frescos. Aqui e ali um alce galopava, célere, e à sua passagem os outros animais o ficavam olhando, como se perguntassem que focinho, que tromba ou que bico havia privado das folhas aquele galho seco e pontiagudo que ele arrebatava na fuga. Ursos primitivos lambiam as patas monotonamente. Enquanto um pássaro mais ligeiro cortava o ar, num vôo rápido, havia como que uma interrogação inocente nos olhos ingênuos de todos os brutos. Em passo triste, a dor e a morte caminham, olhando sem interesse as maravilhas da criação. Raramente marcham lado a lado. A dor vai sempre à frente, ora mais vagarosa, ora mais apressada. A outra, sempre no mesmo ritmo, não se adianta nem se atrasa.
Adivinhando de longe a marcha dos dois duendes, as coisas todas se arrepiam, tomadas de agoniado terror. As folhas, ainda mal recortadas do limo do chão, contraem-se num susto impreciso. Os animais entreolham-se inquietos e o vento, o próprio vento, parece gemer mais alto e correr mais veloz à aproximação lenta, mas segura, das duas inimigas da vida. Súbito, como se as detivesse um grande braço invisível, a dor estacou, deixando aproximar-se a companheira. Para que mistério, disse a voz surda, para que mistério teria Jeová, no capricho da sua onipotência, enfeitado a terra de tanta coisa curiosa? A morte estendeu os olhos perscrutadores até os limites do horizonte, abrangendo o rio e o deserto, e observou num sorriso macabro que fez rugir os leões. Para nós ambas, talvez. E se nós próprias fizéssemos com as nossas mãos uma criatura que fosse na terra o objeto carinhoso do nosso cuidado? Modelado por nós mesmas, o nosso filho seria, com certeza, diferente dos auroques, dos ursos, dos mastodontes, das aves fugitivas do céu e das grandes baleias do mar. Trá-lo-íamos eu e tu em nossos braços, fazendo do seu canto ou do seu urro a música do nosso prazer. Eu o traria sempre comigo, embalando-o, avivando-lhe o espírito, aperfeiçoando-lhe a alma, formando-lhe o coração. Quando eu me fatigasse, tomá-lo-ias tu então no teu regaço? Queres? A morte assentiu, e desceram ambas à margem do rio, onde se acocoraram, sombrias, modelando seu filho. Eu darei a água, disse a dor, mergulhando a concha nas mãos, de dedos esqueléticos no lençol vagaroso da corrente. Eu darei o barro, ajuntou a morte, enchendo as mãos de lama pútrida que o sol endurecera. E puseram-se a trabalhar. Seca e áspera, a lama se desfazia nas mãos da oleira sinistra, que assim trabalhava inutilmente. Traze mais água, pedia. A dor enchia as mãos no leito do rio, molhava o barro, e este logo se amoldava, escuro, ao capricho dos dedos magros que o comprimiam. O crânio, os olhos, o nariz, a boca, os braços, o ventre, as pernas, tudo foi se formando a um jeito, mais forte ou mais leve, da escultura silenciosa. Mais água, pedia esta, logo que o barro se tornava menos dócil, e a dor enchia as mãos na corrente e levava a companheira. Horas depois, possuía a criação um bicho desconhecido. Plagiado da obra divina, o novo habitante da terra não se parecia com os outros, sendo, embora nas suas particularidades, uma reminiscência de todos eles. A sua juba era a do leão, os seus dentes os do lobo, os seus olhos o da hiena, andava sobre 2 pés, como as aves, e trepava rápido como os bugios. O seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação. Os urros, que jamais haviam mostrado selvagens, urravam alto e escarvavam o solo. À sua aproximação, as aves piavam nos ninhos amedrontadas, e os leões, as hienas, os tigres, os lobos, reconhecendo-se nele, arreganhavam os dentes ou mostravam as garras, como se a terra acabasse de ser invadida, naquele instante, por um inimigo inesperado. Repelido pelos outros seres, marchava assim o homem pela margem do rio, custodiado pela dor e pela morte. No seu espírito inseguro surgiam, às vezes, interrogações inquietantes. Certo, se aqueles seres se assombravam à sua aproximação, era porque reconheciam unânimes a sua condição superior. E assim, refletindo, comprazia-se em amedrontar as aves e em perseguir em correrias desabaladas pela planície ou pela margem do rio, esquecendo por um instante a dor e a morte, os gamos, os cedros, as cabras, os animais que lhe pareciam mais fracos. Um dia, porém, orgulhosas do seu filho, as duas se desavieram, disputando-se a primazia na criação do abantesma. Quem criou fui eu, dizia a morte. Fui eu quem contribuiu com o barro. Fui eu, gritava a outra. Que farias tu sem a água que amoleceu a lama?
e como nenhuma voz conciliadora as serenasse, resolveram as duas que cada uma tiraria da sua criatura a parte com que haviam contribuído. Eu dei a água, tornou a dor. Eu dei o barro, insistiu a morte. Abrindo os braços, a dor lançou-se contra o monstro, apertando-o violentamente com as tenazes das mãos. A água que o corpo continha subiu de repente aos olhos do homem e começou a cair, gota a gota. Quando não havia mais água que espremer, a dor se foi embora. A morte aproximou-se então do monte de lama, tomou nos ombros e partiu. Fim do conto Um Monstro, de Humberto de Campos. Gravado por Lucas Menezes. Minas Gerais, Brasil, 2008. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Dentro da noite de João do Rio. Então causou sensação, tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadita, parecia louca por ti. E os pais estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação. Tu desapareces, a família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério. Uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim, podia ser contra a pureza da Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com Prates, que te chama velhaco, se não viesse encontrar o nosso Rodolfo agora, às 11 da noite, metido num trem de subúrbio com ar desvairado. Eu tenho ar desvairado? Absolutamente desvairado. Vê-se? É claro. Pobre amigo. Então, sofreste muito? Conta lá. Estás pálido, suando, apesar da temperatura fria, e com um olhar tão estranho, tão esquisito. Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, num trem de subúrbio. É curioso. Ocultas os pesares nas matas suburbanas. Estás a fazer passeios de vício perigoso. O trem rasgara a treva num silvo alanhante. E de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando, e pelas portinholas do vagão viam-se imaginar a estrada as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados d'água e a chuva lastimável, a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi então que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais, dizia para o outro: mas como tremes, criatura de Deus? Estás doente? O outro sorriu desanimado. Não, estou nervoso. Estou com a maldita crise. E como o gordo esperasse, oh, meu caro, o Prates tem razão. E teve razão a família de Clotilde. E tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável. Sou um infame desgraçado. Mas que é isto, Rodolfo? Que é isto? É o fim, meu bom amigo. É o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me, não quero, mas o vício vem vindo a rir. Toma minha mão, faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Estou com a crise. Eu quero resistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. O rapaz, que tinha um olhar desvairado, perscrutou o vagão. Não havia ninguém mais a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo numa ânsia de explicações. Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com a Clotilde, ser de bondade, a quem amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile,
quando a Clotilde apareceu decotada com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora. Meio infantil, meio mulher, a beleza dos braços das Oréadas pintadas por Botticelli. Misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los. Por quê? Não sei. Nem eu mesmo sei. Uma neurose. Essa noite passei numa agitação incrível, mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo, com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, brotou, enraizou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos brutalmente. Agora, a grande vontade era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-los devagarinho a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu via esses braços nus, como na primeira noite. Via sua forma grácil e suave, sentia a finura da pele, e imaginava o súbito estremecimento quando pudesse enterrar o primeiro alfinete. Escolhia posições. Compunha o prazer diante daquele susto de carne que havia de sentir. Que horror! Afinal, uma outra vez, encontrei-a num baile da Viscondessa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços... Oh, que braços, Justino, que braços! Estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me: Rodolfo, que olhar o seu! Está zangado. Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, rangendo os dentes. Oh, não, fiz. Estou apenas com vontade de espetar esse alfinete no seu braço. Sabes como é pura, Clotilde. A pobrezita olhou-me assustada, pensou. Sorriu com tristeza. Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado? É isso, Clotilde. E rindo, como esse riso devia parecer idiota, continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixe espetar o alfinete. Está louco, Rodolfo? Que tem? Vai fazer-me doer. Não dói. E o sangue? Beberei essa gota de sangue como ambrósia do esquecimento. E dei por mim quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases com gosto de sangue na boca, e as fontes a bater, a bater. Clotilde, por fim, estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres! Que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça, murmurou num suspiro: Bem, Rodolfo, faça, mas devagar, Rodolfo, há de doer tanto. E os seus 2 braços tremiam. Tirei da botoeira da casaca um alfinete e, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar. Passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo, de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve um de dor, levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente: Mal! Ah, Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva,
Dava-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo o travesseiro, eu tinha certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo em que forçava o pensamento a dizer: nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã. Tens que gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio. Era a moléstia. Era o meu horror. Houve um silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu um cigarro. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida de que é uma degeneração sexual. Mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração. E o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? És mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinato. És um jeque estripador hipercivilizado. Contentas-te com enterrar alfinetes nos braços, não te assustes. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. Não rias, Justino. Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida normal. É lúgubre. Então continuaste? Sim, continuei. Voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde, e com um desejo louco, desvairado. Nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou: Parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Eu estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá. Quando, ao cabo de alguns minutos, acariciei-lhe na sombra o braço, por cima da manga, numa carícia lenta, que subia das mãos para os ombros, entre os dedos senti que já tinha um alfinete. O alfinete pavoroso. Então fechei os olhos, encolhi-me e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive um longo relaxamento de nervos, uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação. Mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixaram enormes, e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém. Não disse uma palavra. Era a desgraça que se havia de fazer. Então depois, Justino, sabes, foi todo o dia. Não lhe via carne, mas sentia marcada, ferida. Cozi-lhe os braços. Por último perguntava: fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, num suspiro de rola, fez. Pobre Clotilde, a que ponto eu chegara, na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E no quarto, à noite, vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia que se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos sulavancos na tempestade, e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou: mas então, como te saíste? Em um mês ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus olhos negros ardiam aumentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de se passar a hora do tormento. Era a mãe que a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou, havia-te. E ela de dentro: já vou, mãe. Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, hesitava. Até que sem forças vinha tombar a meu lado no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços e deu alarme. Clotilde foi interrogada e confessou tudo numa onda de soluços.
Nessa mesma tarde, recebi uma carta seca do velho, desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugiste? Não fugi. Rolei. Perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem. Tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim um sossobramento total. Para esquecê-la, percorri os lugares de má fama. Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei bordéis. Até aí o meu perfil foi dentro em pouco terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, eu corria às vezes ruas inteiras. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente ao acaso, sem dar satisfações nas desconhecidas. Caso agora nos comboios dos caminhos de ferro nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou. Mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornara-se metálica outra vez. De novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vim acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise, estou. O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, no entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. 2 ou 3 empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loira com um guarda-chuva a pingar apareceu. Espiou o vagão, caminhou para outro, entrou. O rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas que vais fazer? Não posso. Deixa-me. Adeus. Saiu, hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as 2 mãos como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa, resfolegando, rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira, correu para o vagão onde desaparecera a menina loira. Logo o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão, no que estava a menina loira. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial. E à frente, no alto da locomotiva, como rebate do desespero, um enorme sino reboava acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça e de delírio. Fim do conto Dentro da Noite, de João do Rio, gravado por Maria Ramos, de Recife. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Homem de Cabeça de Papelão, de João do Rio. No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que esses eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo.
Os prédios da capital no centro elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios não passavam de um andar, sem que por isso não enriquecesse os proprietários também. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do País do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um fã terrível, porque do País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se, porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala aos parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto, os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários mitins, como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana, para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso para nós, e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, bradava o tio. Bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão. Deputado, ministro. Mas não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é o sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando é vagabundo. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. Depois, trabalhar para os outros é uma ilusão. Você está inteiramente doido. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio,
várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país, onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões, prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do País do Sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido, tem a mania de fazer mais que os outros, estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro e depois com ares. O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe seu Praxedes. Não as podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho, sem a norma, a praxe, no convívio social, compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não tinham explorado. Antenor ria, Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse. Chocava-se a razão dos outros, ou com interesses, ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades, e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo juvenilmente na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas bom. Os parentes, porém, não cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Ensinara geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça, quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira da sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais. Então você gosta de mim. E por isso é que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desafios. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. Nessas disposições,
Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando os seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servir. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo, desde que nasci. Talvez em previsão da montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem a observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regularem bem, Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça, se a deixar? Pois aqui é tempo, conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número da sua cabeça, enfiou-a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento, vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinado que o não desmoralizasse ainda. Outras Marias ricas, de posição, eram da opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos espartaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da República, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava a sua terra. Era um modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio a memória. Bolas! E eu que esqueci. A minha cabeça está ali há tempo. Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que eu servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero, ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Assim. As cabeças de papelão não são más de tudo. Fabricação por séries. Vendem-se muito. Mas a minha cabeça, vou buscar. Fui ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou? Não. Então, desarranjo grande. O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, é o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio, hors concurso. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça o obséquio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, mesmo parada em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual?
Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que Vossa Excelência, profissionalmente, tenha razão, mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique Vossa Excelência com ela, eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. Fim do conto O Homem de Cabeça de Papelão, de João do Rio. Gravado por Maria Ramos, de Recife. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Contrabandista, de João Simões Lopes Neto. Batia nos 90 anos o corpo magro mas sempre teso do Jango Jorge, que foi capitão de uma maloca de contrabandistas que fez cancha nos banhados do Ibirocaí. Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira, à luz do sol, no desmaiado da lua, na escuridão das noites, na cerração das madrugadas. Ainda que chovesse reiunos acolherados ou que ventasse como por alma de padre, nunca roubão, nunca perdeu atalho, nunca desandou cruzada. Conhecia as querências pelo faro. Aqui era o cheiro do açota-cavalo florescido, lá o dos trevais, o das guabirobas rasteiras, do capim-limão, pelo ouvido. Aqui cancha de graxaíns, lá os pastos que ensurdecem ou estalam no casco do cavalo. Adiante o chape-chape, noutro ponto o areão. Até pelo gosto ele dizia parada, porque sabia onde estavam águas salobres e águas leves, com sabor de barro ou sabendo a limo. Tinha vindo das guerras de outro tempo. Foi um dos que peleou na batalha de Ituzaingo. Foi do esquadrão do general José de Abreu e sempre que falava do anjo da vitória, ainda tirava o chapéu, numa abraçada larga, como se cumprimentasse alguém de muito respeito numa distância muito longe. Foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado sempre por ser muito de mãos abertas. Se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas, reunia a gurizada da casa. Fazia pi, 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 como para galinhas e semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a miuçalha formava, catando as pratas no terreiro. Gostava de sentar um laçaço num cachorro, mas desses laçaços de apanhar a paleta à virilha e, puxado a valer, tanto que o bicho que o tomava, ficando entupido de dor e lumbeando-se, depois de disparar um pouco, é que gritava num caim, caim, caim de desespero. Outras vezes, dava-lhe para armar uma jantarola, e sobre o fim do festo, quando já estava tudo meio entropigaitado, puxava por uma ponta de toalha lá vinha, de tirar ao seco, toda a triquitanda dos pratos e copos e garrafas e restos de comidas e caldas dos doces. Depois garganteava a chuspa e largava as onças para as unhas do bolicheiro, que aproveitava o vento e lhe echava contas de gran capitão. Era um pagodista. Aqui, há poucos anos, coitado, pousei no arranchamento dele. Casado, o de outro jeito, estava afamilhado. Não nos víamos desde muito tempo. A dona da casa era uma mulher mocetona ainda, bem parecida e muito presenteira. De filhos, uns 3 matalotes já emplumados e uma mocinha, por acaso uma moça, que era o Santo Antoninho onde te porei daquela gente toda. E era mesmo uma formosura, e prendada, muito habilidosa. Tinha andado na escola e sabia botar os vestidos esquisitos das cidadãs da vila. E noiva, casadeira já era. E deu o caso que, quando eu posei, foi justo pelas vésperas do casamento. Estavam esperando o noivo e o resto do enxoval dela. O noivo chegou no outro dia, grande alegria. Começaram os aprontamentos, e como me convidaram com gosto, fiquei pro festo. O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte, para ir buscar o tal enxoval da filha. Aonde não sei. Parecia-me que aquilo devia ser feito em casa, à moda antiga,
mas, como cada manda no que é seu, fiquei verdeando à espera e fui dando ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro. Nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeou, desde antes da tomada das Missões. Naqueles tempos, o que se fazia era sem malícia, e mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo. Uma partida de guascas montava a cavalo, entrava na banda oriental e arrebanhava uma ponta grande de guariços, abanava o poncho e vinha a meia rédea. Apartava-se a potrada e largava-se o resto. Os de lá faziam connosco a mesma coisa. Depois era com gados que se tocava a trote e galope, abandonando os açorianos. Isto se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquitando-se do mesmo jeito. Só se cuidava de negaciar as guardas do Cerro Largo em Santa Tecla, no Aedo. O mais era várzea. Depois veio a Guerra das Missões. O governo começou a dar Seis Marias e uns quantíssimos pesados foram-se arranchando por essas campanhas desertas. E cada tinha que ser um rei pequeno, e aguentar-se com as balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa. Foi o tempo do manda quem pode, e foi o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e o seu facão, sozinhos, conquistaram e defenderam estes pagos. Quem governava aqui o continente era um chefe que se chamava o capitão-general. Ele dava as Sesmarias, mas não garantia o pelego dos sesmeiros. Vancé, tome tenência e vá vendo como as coisas por si mesmas se explicam. Naquela era, a pólvora era do El Rei Nosso Senhor e só por sua licença é que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim. Também só na vila de Porto Alegre é que havia baralhos de jogar, que eram feitos só na fábrica do Rei Nosso Senhor, e havia fiscal, sim senhor, das cartas de jogar, e ninguém podia comprar senão dessas. Por esses tempos antigos também o tal Rei Nosso Senhor mandou botar para fora os urives da vila do Rio Grande e acabar com os lavrantes e prendistas dos outros lugares desta terra, só para dar fluxo aos reinões. Agora imagine Vancé se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para luxar. O tal Rei Nosso Senhor não se enxergava mesmo. E logo com quem? Com a gauchada. Vai então, os estanceiros iam em pessoa ou mandavam ao outro lado nos espanhóis buscar pólvora e balas para as pederneiras, cartas de jogo e prendas de ouro para as mulheres e preparos de prata para os arreios. E ninguém pagava dízimos dessas coisas. Às vezes, lá voava pelos ares um cargueiro, com cangalhas e tudo, numa explosão de pólvora. Doutras uma partilha de milicianos saía de atravessado e tomava conta de tudo, a coce d'arma. Isto foi ensinando a escaramuçar com os golas de couro. Nesse serviço foram-se aficionando alguns gaúchos. Recebiam as encomendas e, para aproveitar a monção e não ir com os cargueiros de balde, levavam o baeta que vinha do reino e fumo em corda que vinha da Bahia e algum porral de canha, e faziam trocas de elas por elas quase. Os paisanos das duas terras brigavam, mas os mercadores sempre se entendiam. Isto veio mais ou menos assim até a Guerra dos Farrapos. Depois vieram as Califórnias do Chico Pedro, depois a Guerra do Rosas. Aí inundou-se a fronteira da província de espanhóis e gringos emigrados. A coisa então mudou de figura. A estrangeirada era mitrada, na regra, e foi quem ensinou a gente de cá a mergulhar e ficar de cabeça enxuta. Entrou nos homens a sedução de ganhar barato. Bastava ser campeiro destorcido. Depois andava-se empandilhado, bem armado. Podia-se, às vezes, dar um vareio nos milicos, ajustar contas com algum devedor de desaforos, aporrear algum subdelegado abelhudo. Não se lidava com papéis nem contas de coisas. Era só levantar os volumes, encangalhar, tocar e entregar. Quanta gauchagem leviana aparecia, encostava-se. Rompeu a Guerra do Paraguai. O dinheiro do Brasil ficou muito caro. Uma onça de ouro que corria por 32 chegou a valer 46.000 réis. Imagine o que a estrangeirada bolou nas contas. Começou-se a cargueirar de tudo. Panos, águas de cheiro, armas, minigâncias, remédios, o diabo a quatro. Era só pedir por boca. Apareceram também os mascates de campanha, com baús encangalhados e canastras que passavam para lá vazios e voltavam cheios de jovar aqui. Polícia pouca, fronteira aberta, direitos de levar couro e cabelo e nas coletarias umas papeladas cheias de benzeduras e rabioscas. Ora,
Passar bem, paisano. A semente grelou e está a árvore ramalhuda que van se sabe do contrabando de hoje. O Jango Jorge foi maioral nesses estropícios, desde moço até a hora da morte. Eu vi. Como disse, na madrugada, véspera do casamento, o Jango Jorge saiu para ir buscar o enxoval da filha. Passou o dia, passou a noite. No outro dia, que era o do casamento, até de tarde, nada. Havia na casa uma gentama convidada. Da vila, vizinhos, os padrinhos, autoridades, moçada. Havia de se dançar 3 dias. Corria o amargo e copinhos de licor de putiá. Roncavam cordeonas no fogão, violas na ramada, uma caixa de música na sala. Quase ao entrar do sol, a mesa estava posta, vergando ao peso dos pratos enfeitados. A dona da casa, por certo traquejada, nessas bolandinhas do marido, estava sossegada, ao menos ao parecer. Às vezes mandava um dos filhos ver se o pai aparecia, na volta da estrada, encoberta por uma restinga fechada de arvoredo. Surdiu de um quarto o noivo, todo no trinque, de colarinho duro e casaco de rabo. Houve caçoadas, ditérios, elogios. Só faltava noiva, mas essa não podia aparecer, por falta do seu vestido branco, dos seus sapatos brancos, do seu véu branco, das suas flores de laranjeira, que o pai fora buscar e ainda não trouxera. As moças riam-se, as senhoras velhas cochichavam. Entardeceu. Nisto correu voz que a noiva estava chorando. Fizemos uma algazarra e ela, tão boazinha, veio à porta do quarto, bem penteada, ainda num vestidinho de chita de andar em casa, e pôs-se a rir para nós, para mostrar que estava contente. A rir, sim, rindo na boca, mas também a chorar lágrimas grandes, que rolavam devagar nos olhos pestanudos. E rindo e chorando estava, sem saber porquê, rindo e chorando, quando alguém gritou do terreiro: "Aí vem o Jango Jorge com mais gente." Foi um buzerio geral. A moça, porém, ficou, como estava, no quadro da porta, rindo e chorando, cada vez menos sem saber porquê, pois o pai estava chegando e o seu vestido branco, o seu véu, as suas flores de noiva. Era já fusco-fusco. Pegaram a acender as luzes. E nesse mesmo tempo parava no terreiro a comitiva, mas num silêncio, tudo. E o mesmo silêncio foi fechando todas as bocas e abrindo todos os olhos. Então vimos os da comitiva descerem de um cavalo, o corpo entregue de um homem, ainda de pala enfiado. Ninguém perguntou nada, ninguém informou de nada. Todos entenderam tudo, que a festa estava acabada e a tristeza começada. Levou-se o corpo para a sala da mesa, para o sofá enfeitado que ia ser o trono dos noivos. Então um dos chegados disse: "A guarda nos deu em cima, tomou os cargueiros, e mataram o capitão, porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto, e ainda o amarrou no corpo. Aí foi que o crivaram de balas, parado, os ordinários. Tivemos que brigar para tomar o corpo." Assim a dona mãe da noiva levantou o balandrau do Jango Jorge e desamarrou o embrulho. Abriu. Era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de laranjeira. Tudo numa plastada de sangue. Tudo manchado de vermelho. Toda a alvura daquelas coisas bonitas como que bordada de colorado num padrão esquisito de feitios estrambóricos, como flores de cardo solferim esmagadas a casco de bagual. Então rompeu o choro na casa toda. Fim do conto Contrabandista, de João Simões Lopes Neto, gravado por Pera Comelhas, em Barcelona. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Feiticeiro e o Deputado, de Lima Barreto. Nos arredores do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais, que, como se sabe, fica no município Contra-Almirante, Dr. Frederico Antônio da Mota Batista, limítrofe do nosso, havia um habitante singular. Conheciam-no no lugar, que, antes do batismo burocrático, tivera o nome doce e espontâneo de Iangá, por Feiticeiro. O mesmo, certa vez a ativa polícia local, em falta do que fazer, chamou-o a explicações. Não julguem que fosse negro. Parecia até branco e não fazia feitiços.
Contudo, todo o povo das redondezas teimava em chamá-lo de feiticeiro. É bem possível que essa alcunha tivesse tido origem no mistério de sua chegada e na extravagância de sua maneira de viver. Fora mítico seu desembarque. Um dia apareceu numa das praias do município e ficou, tal e qual Manco Cápac, no Peru, menos a missão civilizadora do pai dos Incas. Comprou por algumas centenas de mil réis um pequeno sítio com uma miserável choça coberta de sapé, paredes a supapo. E tratou de cultivar-lhe as terras, vivendo taciturno e sem relações quase. À meia encosta da colina, o seu casebre crescia como um cômoro de cupins. Ao redor, os cajueiros, as bananeiras e as laranjeiras afagavam-no com amor. E cá embaixo, no sopé do morrote, em torno do poço de água salobre, as couves reverdeciam nos canteiros aos seus cuidados incessantes e tenazes. Era moço, não muito. Tinha por aí uns 30 e poucos anos, e um olhar doce e triste, errante e triste, e duro se fitava qualquer coisa. Toda manhã viam-no descer a rega das couves, e pelo dia em fora roçava, plantava e rachava a lenha. Se lhe falavam, dizia: Seu Ernesto, tem visto como a seca anda brava? É verdade. Neste mês todo não temos chuva. Não acho. Abril, águas mil. Se lhe interrogavam sobre o passado, calava-se. Ninguém se atrevia a insistir, e ele continuava na sua faina hortícola à margem da estrada. À tarde voltava a regar as couves, e se era verão, quando as tardes são longas, ainda era visto depois sentado à porta de sua choupana. A sua biblioteca tinha só 5 obras: a Bíblia, o Dom Quixote, a Divina Comédia, o Robson e o Pensées de Pascal. O seu primeiro ano ali devia ter sido de torturas. A desconfiança geral, as risotas, os ditérios, as indiretas, certamente teriam-no feito sofrer muito. Tanto mais que já devia ter chegado sofrendo muito profundamente, por certo de amor, pois todo sofrimento vem dele. Se se acocha e parece que se sofre com a legião, não é bem este que nos provoca a dor moral. É a certeza de que ele não nos deixa amar plenamente. Cochichavam que matara, que roubara, que falsificara, mas a palavra do delegado do lugar, que indagara dos seus antecedentes, levou a todos confiança no moço, sem que perdesse a alcunha e a suspeita de feiticeiro. Não era um malfeitor, mas entendia de mandingas. A sua bondade natural para tudo e para todos acabou desarmando a população. Continuou, porém, a ser feiticeiro, mas feiticeiro bom. Um dia, Sinhá Chica animou-se a consultá-lo. Seu Ernesto, viraram a cabeça de meu filho. Deu para beber, tá relaxando. Minha senhora, que hei de eu fazer? O senhor pode sim. Conversa com o santo. O solitário, encontrando-se por acaso naquele mesmo dia com o filho da pobre rapariga, disse-lhe docemente estas simples palavras: Não beba, rapaz. É feio, estraga. Não beba. E o rapaz pensou que era um estéril, quem lhe falava, e não bebeu mais. Foi um milagre que mais repercutiu com o que contou o Teófilo Candeeiro. Este incorrigível bebaço, a quem atribuíam a invenção do tratamento das sezões pelo Paraty, dias depois, em um cavaco de venda, narrou que vira, uma tardinha e quase pela boca da noite, voar do telhado da casa do homem um pássaro branco, grande, maior do que um pato. E por baixo do seu vôo rasteiro, as árvores todas se abaixavam, como se quisessem beijar a terra. Com essas e outras, o solitário de Angá ficou sendo como um príncipe encantado, um gênio bom a quem não se devia fazer mal. Houve mesmo quem o supusesse um Cristo, um Messias. Era a opinião do Manuel Bitu, o taverneiro, um antigo sacristão, que dava a Deus e a César o que era de um e o que era de outro. Mas o escriturário do posto, seu Almada, contrariava-o, dizendo que se o primeiro Cristo não existiu, então o segundo... O escriturário era um sábio. E sábio ignorado.
que escrevia em ortografia pretensiosa os pálidos ofícios, remetendo mudas de laranjeiras e abacateiros para o rio. A opinião do escriturário era de exegeta, mas a do médico era de psiquiatra. Esse anelado ainda hoje é um enfesadinho, muito lido em livros grossos e conhecedor de uma quantidade de nomes de sábios. E diagnosticou: um puro louco. Esse anelado ainda hoje é uma esperança de ciência. O feiticeiro, porém, continuava a viver no seu rancho, sobranceiro a todos eles. Opunha às opiniões autorizadas do doutor e do escriturário o seu desdém soberano de miserável independente. E ao estulto julgamento do bondoso Mané Bitu, a doce compaixão de sua alma terna e afeiçoada. De manhã e à tarde regava as suas couves. Pelo dia em fora plantava, colhia, fazia e rachava a lenha, que vendia aos feixes ao Mané Bitu, para poder comprar as utilidades de que necessitasse. Assim passou ele 5 anos quase só naquele município de Angá, hoje burocraticamente chamado Contra-Almirante Dr. Frederico Antônio da Mota Batista. Um belo dia, foi visitar o posto o deputado Braga, um elegante senhor, bem posto, polido e cético. O diretor não estava, mas o doutor Chupadinho, o sábio escriturário Almada e o vendeiro Bitu, representando o capital da localidade, receberam o parlamentar com todas as honras e não sabiam como agradá-lo. Mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pinturescos, as praias longas e brancas e também as estranguladas entre morros sobranceiros ao mar, os horizontes fugidios e cismadores do alto das colinas, as plantações de batatas doces, a ceva dos porcos. Por fim, ao deputado que já se ia fatigando com aqueles dias a passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho convidou. Vamos ver, doutor, um degenerado que passa por santo ou feiticeiro aqui. É um dementado, que se a lei fosse lei, já de há muito estaria aos cuidados da ciência em algum manicômio. E o escriturário acrescentou: um maníaco religioso, um raro exemplar daquela espécie de gente com que as outras idades fabricavam os seus santos. E o Mané Bitu? É um rapaz honesto, bom moço, é o que posso dizer dele. O deputado, sempre cético e complacente, concordou em acompanhá-los à morada do feiticeiro. Foi sem curiosidade, antes indiferente, com uma ponta de tristeza no olhar. O feiticeiro trabalhava na horta, que ficava ao redor do poço, na várzea, à beira da estrada. O deputado olhou e o solitário, ao tropel de gente, ergueu o busto que estava inclinado sobre a enxada, voltou-se e fitou os 4. Encarou mais firmemente o desconhecido e parecia procurar reminiscências. O legislador fitou também um instante e, antes que pudesse o feiticeiro dizer qualquer coisa, correu até ele e abraçou muito e demoradamente. — És tu, Ernesto? És tu, Braga? Entraram. Chupadinho, Almada e Bitu ficaram à parte e os dois conversaram particularmente. Quando saíram, Almada perguntou: — O doutor conhecia-o? — Muito. Foi meu amigo e colega. — É formado? — indagou o doutor Chupadinho. — É. — Logo vi, disse o médico. Os seus modos, os seus ares, a maneira com que se porta, fizeram-me crer isso. O povo, porém, eu também, observou Almada. Sempre tive essa opinião íntima. Mas essa gente por aí leva a dizer... Cá para mim, disse Bitu, sempre o tive por honesto. Paga sempre as suas contas. E os 4 voltaram em silêncio para a sede do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais. Fim do conto O Feiticeiro e o Deputado, de Lima Barreto. Gravado por Maria Ramos, de Recife. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Homem que Sabia Javanês, Lima Barreto, lido por Cíntia Zoca
Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo: "Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá, no consulado." "Cansa-se, mas não é isso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático." "Qual? Aqui mesmo, meu Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês." "Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado?" "Não, antes, e por sinal, fui nomeado cônsul por isso." "Conta lá como foi. Bebes mais cerveja?" "Bebo." Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: "Precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas, etc." "Ora", disse cá comigo, "está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me." Saí do café e andei pelas ruas, sempre imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a Grande Encyclopédie, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio, e, com tanto afinco, levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. "Senhor Castelo, quando salda a sua conta?" Respondi-lhe então eu, com a mais encantadora esperança. "Breve. Espere um pouco. Tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e..." Por aí o homem interrompeu-me. "Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo?" Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. "É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é?" Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses: "Eu cá por mim, não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe disso, senhor Castelo?" Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele.
resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos neste dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a Rua Conde de Bonfim, não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres de que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar, responder como está o senhor. E 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e com maternal carinho as anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir simpatia pela natureza. Era uma casa enorme, que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me a abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelos de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras, em bandós, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele fosco brilho de luar diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o cimonte de antanho. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês de que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui, do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto, que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez seus estudos? Em São Salvador. Em onde aprendeu o javanês? Indagou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês. Tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basané,
podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço malaio. Tu sabes bem que, entre nós, há de tudo. Índios, malaios, taitianos, maigaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo, continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico e pareceu que me julgava de fato filho de malaio, e perguntou-me com doçura: então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer: pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe o dera em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse: filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me que modeu que ele evitava desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas, se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo guardou o livro. Às portas da morte, ele modeu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas, de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, e não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E, para entendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um enquarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha de rosto, e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconço, até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês, e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho, não se incomodaram. Acharam graça e julgaram coisa boa para distraí-lo. Mas com que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro, tão moço. Se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês.
Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do Chronicon. Como ele ouvia aquelas bobagens! Ficava estático, como se tivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia a seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado. Passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo de que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes da seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou com mais ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabe javanês? É difícil, não há quem o saiba aqui. O tal amanuense que me olhou com ódio acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincenê no nariz e perguntou. Então sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Rovaillac, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava sendo empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas malaio-polinésias, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano. O diabo, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros, lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entender o tal javanês. A convite da redação, escrevi, no Jornal do Comércio, um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como, se tu nada sabias? Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografia, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado, que só falava em língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia.
fui também chamado com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com uma meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Uf! Chegou, enfim, a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani, e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e em Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gouraud. Custou-me toda esta brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional, e ao saltar no Cais Faru, recebi uma ovação de todas as classes sociais, e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Fim do conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Gravado por Cíntia Zoca.